Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Mauro Imóveis. A certeza de bons negócios você encontra aqui. Olá para você! Começando aí mais um programa Empresas e Negócios, trazendo sempre aqui para sua casa um empresário, um CEO, um gerente, para que possa contar um pouco da sua vida, falar um pouco do seu trabalho, levando aí uma inspiração do crescimento, né? Hoje o Brasil é um país de empreendedores e cada vez mais você precisa conhecer histórias que possam te inspirar, que possam servir de exemplo para você seguir certas carreiras. Por isso que todas as semanas, esses anos todos, a gente sempre traz uma história interessante aqui. Agora já pós-FENABIT, pós a realização da Feira Nacional de Tecnologias da Construção e Habitação, que aconteceu aqui em Blumenau na semana passada, um evento exitoso, um bom público presenciou a feira, tivemos assim um grande sucesso e agradecemos a todos que no sul do Brasil vieram nos visitar. Tivemos visitantes de todo o sul do Brasil na nossa lista, o que nos deixa muito orgulhosos de receber um público tão seleto nesse evento. Então, obrigado a você que nos prestigiou aí na feira. Hoje o programa super especial, a gente vai conversar um pouco sobre o mundo das comunicações, o mundo da rádio. Eu vou receber aqui no programa o Jefferson Souza. Então, uma história bem bacana, fica ligado aí. Ele é da Sensações Mundo Web, não sabe o que é isso? É que o mundo das comunicações vem cada vez mais se transformando, né? Quantas gerações a gente viu aí o crescimento o nascimento do rádio, da TV, da internet. E como fica isso, né? Como que as coisas vão evoluindo? As Sensações Mundo Web é uma dessas evoluções que a gente vai conversar aí e levar para você. Quem sabe você não possa estar vendo aí a tua próxima preferência, né? Tua próxima preferência. E, aliás, para quem nos vê no sul do Brasil inteiro, essa rádio, claro, pega em todo o mundo, né? Jefferson, falei certo sobre as Sensações Mundo Web? Obrigado por estar aqui no programa. Obrigado, Júlio. Muito bom estar aqui participando desse teu programa que há tantos anos está no ar, levando essas informações para o teu público, para a tua audiência. Exatamente isso. É uma variação da comunicação, que não é novidade, mas que está possibilitando aí o ouvinte, os amantes da comunicação, os amantes do rádio, está possibilitando de conhecer uma nova forma de se fazer comunicação, jornalismo e publicidade. E a gente vai falar muito sobre isso. Sim. Só que como esse programa tem o intuito de levar histórias também, Jefferson Souza, eu queria saber um pouco da tua história, queria saber um pouco de onde você nasceu, tua família, teus pais, né? Conhecer um pouco do que você estudou, Sim. onde ele foi. Saber um pouco dessa história, porque teve uma hora que tudo na vida da gente tem uma cronologia, né? A gente vai se formando. A profissão de jornalista, por sinal, é muito falada, né? O que é ser jornalista? Né? O Brasil hoje interpreta o jornalismo de uma maneira diferente. Sim. Não se sabe mais se o jornalista é aquele mega informado ou não. Quer dizer, tem muita coisa que eu gostaria de saber sobre essa profissão também. Então conta um pouco da história pra gente. Júlio, começando pelo início, como já diria o filósofo, eu iniciei a minha carreira meio que por acaso, foi em 84, 85, eu sou natural de Porto União, lá no norte do estado. Ah, você é de Porto União? Terra do frio, lá faz muito mais frio que E aqui. estudou lá também? Não, eu saí de lá muito cedo, saí de lá com 15 anos. Mas a família tá lá ainda? A família tá lá, toda lá. Tem um pouco em Joinville, mas a... Porto-uniãoense? Porto-uniãoense. Porto-uniãoense. Sou natural E aí de Porto União. pai e mãe de lá, irmãos também? Os irmãos, a grande maioria continuam lá. A minha mãe, meu pai já há alguns anos já falecido, Joaquim de Souza, já está nos assistindo lá de cima faz um tempo. E a entrada no jornalismo ou na comunicação, o Júlio, foi meio que por acaso, porque eu havia saído de casa com 15 anos,
para buscar novos horizontes, enfim, cidade pequena e tal, queria conhecer o mundo. Ali é uma cidade, inclusive, divisa com União da Vitória. Ela separa Porto União Santa Catarina de União no Paraná. Do Paraná, né? Sim, sim. Terra das enchentes, né? A gente ficou famoso lá em 82, 83, aquelas grandes enchentes que também abalaram aqui Blumenau. Foi lá também, é? Também lá. A gente... Você passou lá? Estava lá. Vendo os helicópteros descerem do exército. Foram atingidos, né, vocês também? Sim, sim. Na época a gente perdeu a casa onde morávamos, enfim, depois não conseguimos voltar mais para aquela casa, tivemos que ir para outra. Qual é o trauma que dá assim? Você era um rapaz novo? Uns 7 anos, imagino, uns 7, 8 anos eu devia ter, um pouquinho mais, 9. Eu lembro daquele momento da enchente que abalou todos nós, e muita gente que está nos acompanhando agora viveu esses traumas, ficou com esses traumas das grandes enchentes, aqui em Blumenau principalmente. Mas eu lembro do momento em que a gente estava no minuto final para sair de casa, dessa casa que nós morávamos, sim, eu e meu pai. Quando a água estava chegando. A água já estava na cintura do meu pai, imagina, eu pequeno, já estava quase no meu pescoço, né? Então ele, filho, vamos para o caminhão que não dá mais para ficar aqui. E aí o que ficou para trás, que não deu para colocar no caminhão, ficou, e o bairro ficou embaixo d'água durante um mês. Uau! Foi a maior enchente aquela, né? 82 ou 83. Lá, não? Não. Alguma coisa com essa potência, parecida? Não. Até porque aí as pessoas também passaram a construir suas casas mais afastadas do rio Iguaçu, poderoso Rio Iguaçu. E você estudava lá também, colégio? Estudava lá, estudei. Foi tudo para o espaço? Foi tudo para o espaço. Os colégios, as escolas em que nós estudávamos ficavam na parte mais alta da cidade, nos bairros mais altos de Porto União. Mas aí não tinha aula, né? Não tinha absolutamente nada. Parou. E por que você decidiu sair de Porto União e saiu sozinho? Sozinho. Com que idade? 14 para 15 anos. Ah, louco. Como é que a família deixou? Eu saí, na verdade, meu pai militar, né? 25 anos de PM, mais 5 de exército. Foi difícil conseguir, mas eu tracei uma estratégia de vir para casa dos meus tios em Jaraguá do Sul para férias e aí não voltei mais. E os tios deixaram você ficar lá? Deixaram. Minha tia Matilde, hoje infelizmente também já se foi, falecida, foi a minha segunda mãe e fez ali a ponte, né, com a minha mãe de não, deixa ele aqui, se ele não se acostumar ele volta. Algum nunca mais voltei. Para ser Jaraguá do Sul? Jaraguá do Sul na época... Por causa da tua tia morava lá? Sim, mas também, Júlio, Jaraguá do Sul foi uma das cidades catarinenses aqui do nosso norte que era o aeroporto de quem chegava das cidades do interior, não só de Santa Catarina como do Paraná, não só cidades do interior, mas outras grandes cidades do Paraná que vinham para Santa Catarina buscar emprego e tudo, enfim, qualidade de vida. E Jaraguá do Sul na época era o aeroporto. Você chegava em Jaraguá, ou se estabelecia ali, ou voava para outros grandes centros. Você se estabeleceu ali? Em Jaraguá. Fazendo o quê? Em Jaraguá, o meu primeiro emprego em Jaraguá do Sul foi trabalhar nas Casas Pernambucanas. Ah, já não existe mais Casas Pernambucanas? Casas Pernambucanas, foi um dos meus primeiros empregos em Jaraguá, né? Casas Pernambucanas devia ser dono de lá de Pernambuco, né? Presuma-se. Na verdade, será que era uma... na verdade não, eles eram, a gente chamava naquela época de os turcos, né? Mas enfim, eu creio que a essência das Casas Pernambucanas, agora você me pegou, mas não, também não sei. Eu acho que eles são eu esperava uma resposta. do Oriente lá, os primeiros donos, né? Aí você trabalhou lá para ajudar em casa, ajudar a claro, para mandar dinheiro para casa, para casa, pagar ali a minha estadia na casa da minha tia e começar a fazer minha vida, né? Aí passou Pernambucanas, Queires, Braitalp, PS Equipamentos. Sempre o comércio, sempre na área de vendas. Tudo lá em Jaraguá do Sul. Tudo em Jaraguá do Sul. Não entendi nada do jornalismo ainda, né? Não, por Dessa enquanto... veia, porque tem o jornalismo formado, tem o cara que tem uma veia jornalística, né? Sim. Aí depois disso, Júlio, passaram-se aí 5 a 7 anos e dali eu fui a Florianópolis. Foi morar em Florianópolis? Na verdade, eu havia feito meu alistamento, tinha que servir, né? Obrigatório. E era interessante porque o alistamento que eu fiz foi na Marinha. E quando eu fui servir na Marinha, foi 1 ano e quase 2 anos depois, eu já estava trabalhando há muito tempo.
né? Eu não era um menino que tinha saído de casa. Você foi para a Marinha, foi para barco? Escola de Aprendizes de Marinheiros em Florianópolis, ali no Estreito, e foi onde eu servi 1 ano lá. Não servi embarcado, porque na Escola de Aprendizes você tem uma experiência, alguma instrução em embarcação, né? Embarcado, mas a maior parte do tempo é instrução mesmo na escola. E o jornalismo? E o começo da coisa? E aí, eu soube que você trabalhou em muitos... Sim, veículos. Muitos veículos de imprensa, né? Aí, Júlio, lá de Florianópolis eu não segui carreira. Eu queria seguir carreira na Marinha, até para dar um gosto pro meu pai. Tudo sozinho? Tudo Sozinho. Nem tinha casado ainda? Não. E aí em Florianópolis eu não fiquei, não me adaptei com a caserna, né, com o regime militar não, com a, enfim, a casa militar, a vivência militar, não achei que iria me acostumar por meu pai ter passado 30 anos, né, como militar, mas não deu. Aí eu pedi baixa, tentei ficar em Floripa, mas Florianópolis era naquela época, continua sendo e vai ser ainda uma das capitais mais caras do nosso país, cosmopolita, é linda demais, mas não é fácil você morar e se manter em Florianópolis, né, em termos financeiros. Aí eu voltei para Porto União depois de 7 anos. Para conviver com a família. A musiquinha do Roberto Carlos lá. Eu voltei, né, mochilinha só do que eu fiz em 7 anos, ou quase 7 anos, voltei para Porto União. E para eu conseguir sair de Porto União depois, minha família sem muitos bens, sem muita grana, como é que eu ia sair de lá depois, 7 anos depois? E eu consegui sair de Porto União, indo para onde? Para a Polícia Militar. Fiz escola na Polícia Militar. Caraca! 6 meses, mas já era com o objetivo para sair de casa para o mundo de novo. Talvez eu ficasse na PM, mas não fiquei. Faltavam 15 dias para minha formatura, eu cheguei ao coronel lá em Joinville e pedi minha baixa, né? E aí, poucos meses depois, eu estava trabalhando na 91 FM, que na época era 91 FM, não era de nenhuma bandeira de rádio nacional, e foi o meu primeiro passo dentro do rádio. E aí você foi evoluindo para mais TV? Foi muito rápido, Júlio, foi muito rápido, porque o meu primeiro Acaba gostando do negócio, né? Sim, eu acho que alguma coisa na genética puxaria para esse lado. E quais foram os principais veículos que você passou na... Depois da 91, que foi a minha primeira grande rádio, que ali eu já entrei como locutor, foi muito rápida a transição para a TV. Porque na época, você falou do jornalista, na época o radialista, ele era uma preferência para se encaminhar ou para levá-lo para a transição para a TV. Muitos jornalistas, estudantes... Era mais fácil naquele tempo. Ele já tinha o traquejo. Né? Já tinha o que a gente leva do rádio para a televisão, Júlio, principalmente é o time do improviso. O que os estudantes e os jornalistas da época que não tinham experiência em rádio não tinham. Então, não só eu, vários outros profissionais de rádio. Então, a transição foi muito rápida. Aí foi a passagem por quase todos os grandes veículos de televisão. Então, na verdade, tu acha sim que a pessoa às vezes se envolve num determinado ramo e o jornalismo meio que vicia. Sim. Você foi gostando e aí começou a... E aí passou por RBS? Aí fui à escola da RBS, minha primeira grande emissora... Não, desculpa, minha primeira grande emissora foi a Record. Eu fiquei um tempo pequeno na Record, e aí quando você entrava na Record, na época a RBS já te chamava. Opa, radialista, foi para a Record, já está preparado, vem para cá. E aí nasceu então essa coisa do jornalismo na tua vida. Depois de muitos anos, né, no jornalismo, jornalismo esportivo, eu coordenei o setor de jornalismo da RBS em Joinville, produzi programas jornalísticos para outras emissoras depois. Mais tarde eu já tinha feito 2 anos de história na Univille, na época em Joinville. Sim. Era outro nome, a faculdade de lá. Não finalizei, mas poucos anos depois aí eu não fiz jornalismo, mas fiz publicidade. E aí nasceu o jornalista, que nós vamos conversar no segundo bloco sobre o surgimento do nosso assunto aqui, que é as sensações mundo web. Não sai daí que eu volto já, é Pai Bola.